gente, yo soy el profesor Marcelo y en el video de hoy vamos a aprender el vocabulario de las partes del cuerpo y también el discurso directo e indireto. Pegue aí o teu caderno, pega a caneta e vamos começar. Pessoal, primeiramente, o objetivo de estarmos vendo essas partes do corpo é que está no livro de vocês, lá na página 36, 37 e 38, tá? Assim como o esclarecimento de algumas pronúncias, tá? Então vamos começar, tá bom? Pegue aí o caderninho de vocês para que a gente possa fazer as anotações e que pronunciemos corretamente as palavras em espanhol, né? Vale lembrar, dá uma olhadinha no alfabeto, naquelas letras que precisam de algumas observações e vocês vão conseguir ler tranquilamente as palavras. Vamos começar aqui pelo lado esquerdo, tá bom? Então aqui você tem o corpo humano, tem aqui de forma geral algumas partes. A gente vai focar hoje, além dessa daqui, na parte da cabeça e só, né? Sabemos que o corpo humano é muito, muito extenso e não caberia só em uma videoaula falarmos de todas as partes do corpo humano. Então vamos lá. Primeiramente, lado esquerdo, vamos ver aqui, nós temos la ceja. Então você tem aí la ceja, que é o quê? As sobrancelhas. Então você tem o J, que a pronúncia sai como R fraco, tá bom? Abaixo nós temos la mejilla, tranquilo? As bochechas. El mentón, o que é isso? Queixo. Vocês estão vendo aí na imagem, né? E la barbilla, né? Ou você chama el mentón ou la barbilla. Do lado direito desse mesmo corpo humano, el ojo. Abaixo, la boca. Descendo, el pecho. Olha o CH aí. CH juntinho, som de ch. Então fica assim, el pecho. Assim como as vogais, né, que nós temos a seguinte observação. Quando as vogais vêm antes da letrinha L, o que é que acontece? A gente deixa a língua lá no céu da boca e pronunciamos, né? Vamos treinar. Al, el, il, ol, ul. Então a pronúncia correta aqui é el pecho. Do lado, vamos para o lado esquerdo desse mesmo corpo. La muñeca. Olha lá N aí, né? Vocês costumam chamar de N com o tio em cima. La N. Então, la muñeca. Abaixo, la palma. Olha só mais uma vez aí o A e o L. La palma, ó, palma. Abaixo, nós temos el pie. Nesse mesmo corpo, lado direito, la rodilha. Olha o R com som forte. Lembre-se, quem tem som fraco na língua espanhola são as letras que representam, né? J e o G. O G tem uma observação, só antes do E e do I. Continuando, el pulgar. E el dedo. Vamos para esse corpo do lado direito. Lá em cima, la frente, que a gente diz testa, né? La frente. La nariz. Professor, agora não entendi. Não é o nariz? E por que no espanhol fica la nariz? São palavras heterogenéricas, que mudam de gênero. Assim como outras palavras, nariz é uma palavra heterogenérica. Outros exemplos, como el árbol, que é a árvore, né? La sangre, que é o sangue. Nós temos el lenguaje, que é a linguagem, e assim sucessivamente. Então, quando vocês se depararem com alguns casos como esse, não se preocupem. Trata-se do quê? De palavras heterogenéricas. Continuando, los lábios. Vamos descendo. La cadera. Aí a gente tem el muslo, que é o músculo, né, da coxa. La canilla, que a gente chama de canela. La canilla. Temos também agora el dedo del pie. Normal, el dedo del pie. Vamos agora para o lado direito desse mesmo corpo. El talón. El tobillo.
Continuando, a famosa batata da perna, como a gente chama. La pantorrilla, la pantorrilla. La mano, la nalga, né? La nalga, bumbum, la nalga. El antebraço, el antebraço. El codo, cotovelo, tá, gente? El codo. El ombro, el cuello, pescoço, não vão confundir. Professor, mas eu achava que era coelho. Mais um caso aí de palavras diferentes, né, da língua espanhola em relação à língua portuguesa. Trata-se de um caso de palavra heterossemântica. São palavras que parecem ser, mas não são. Tem a mesma pronúncia, porém o significado é diferente. Assim a gente tem como, por exemplo, sobrenome, que a gente tem na língua portuguesa, no espanhol é apelido, tá? Então, apelido significa sobrenome, não apelido, né? Isso em espanhol é apodo. Temos também oficina, que não é uma oficina de carro, né? No espanhol, oficina mecânica. Oficina em espanhol significa o quê? Significa escritório. Assim, sucessivamente, nós temos na língua espanhola N palavras que são heterossemânticas. E por fim, la oreja, tá, gente? Então aqui trabalhamos de forma geral alguns vocabulários e pronúncias do corpo humano e agora vamos para la frente, né? Ou seja, vamos falar um pouquinho só especificamente dessas palavras porque nós teremos atividade no livro sobre isso. Então a gente tem aqui, ó, los cabellos ou também el pelo, né? A gente conhece muito no espanhol como el pelo, mas também pode ser feito como los cabellos. Você tem las orejas, tranquilidade total. Las mejillas ou las carillos, tranquilos. Los dientes, la barbilla, vamos subindo. El cuello, já falamos disso. La boca, la nariz, las pestañas, los ojos e las cejas. E por fim, la frente, tá? Então, depois disso, pessoal, vocês vão responder uma atividade, tá? Acerca do corpo humano nas seguintes páginas, 36 a 38, tá bom? Então, essa parte da nossa videoaula foi sobre o corpo humano. Agora vamos para um outro assunto, tá bom? Que vocês também vão responder no livro de vocês, que é o discurso direto e o discurso indireto. Pessoal, assim como na língua portuguesa, é bem tranquilo você entender o que é um discurso direto, certo? Então você tem algumas características para que vocês possam entenderem o que significa isso. Por exemplo, no discurso direto a gente vai usar sempre a primeira ou segunda pessoa, né? Que a gente está falando de eu ou tu, tá certo? Já no discurso indireto, a gente vai usar a terceira pessoa, sempre a terceira pessoa. Por isso que vai ser um discurso indireto. Você vai proferir o discurso de uma outra pessoa, por isso que tem que ser em terceira. E aqui você tem algumas características tratando-se dos verbos. E isso também vai ser muito importante vocês prestarem atenção, fazer algumas anotações, para que vocês possam responder algumas atividades no livro de vocês, tá certo? Então, vocês têm aqui algumas características, vamos lá. Então, quando você vai usar o discurso direto, com o verbo sempre no presente, no pretérito perfeito, no futuro do indicativo e no modo imperativo, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai ver exemplos para elucidar isso aqui. Então, quando você vai fazer essa transformação, você vai passar do discurso direto para o discurso indireto. Quando você usa o tempo presente, para que você faça essa transformação, você precisa colocar o verbo no pretérito imperfeito, certo? Então, por exemplo, eu estou feliz. Isso é um discurso direto. Vamos passar isso para o discurso indireto. Eu estava, perdona-me, ele dijo que estava feliz. Então, você sempre tem que colocar a frase no discurso indireto na terceira pessoa, para que você possa ter um discurso direto, tá bom? Então, aqui, como vocês estão vendo, abaixo nós temos pretérito mais que perfeito. Você vai utilizar quando
for transformar do discurso direto o pretérito perfeito. O futuro do indicativo, você vai usar o condicional. Modo imperativo, você vai usar modo conjuntivo ou infinitivo. Vamos ver isso no exemplo? Olha só aqui, ó, que bonitinho, né? Tudo certinho para vocês. Então, pessoal, olha só. Olha o exemplo aqui, ó. Soy vuestra professora. Então, a professora está dizendo, né, que ela é a professora de alguém. Olha o verbo ser em primeira pessoa e está no presente. Então, vamos utilizar essa mesma oração para transformar no discurso indireto. Aí ficaria assim, ó. Dijo que era sua professora. Ou seja, veja como o verbo passa, né, o que está grifado aqui, passa para a terceira pessoa e muda o tempo. Né? Ele sai do presente e vai para o pretérito imperfeito. Tá bom? Continuando. Outro exemplo, pretérito perfeito. Né? O verbo aqui vai estar no pretérito perfeito. He passado todo o dia trabalhando. Vamos transformar isso? Pluscuamperfeito ou indefinido. Dijo que havia passado. Ou dijo que passou. Então é assim que a gente faz essa transformação. Tá certo? O outro, passei todo o dia ayer estudando. Passei o dia todo estudando. Como fica isso? Dijo que havia passado ou que passou estudando. Então veja que segue o mesmo raciocínio do pretérito perfeito, tá certo? Quando o verbo está no pretérito imperfeito, era uma mulher misteriosa. Era uma mulher misteriosa. Vai ficar assim, ó. Dijo que era. Neste caso, não vai haver uma mudança. Simplesmente só de pronome, né? De pessoa. Ela disse que era, tá bom? E perífrases verbais, como você tem aqui, ó, voy a ser. Perífrase verbal é quando você tem um verbo ao lado do outro, tá certo? Ou um verbo com uma preposição e outro verbo em seguida. E como é que fica? Dijo que iba a ser. Então, veja que a perífrase continua, só vai mudar o tempo. O verbo ir, no estilo direto, ficou no presente. Enquanto o verbo ir, no estilo indireto, fica no pretérito mais imperfeito, tá bom? E por último, haré um viaje el próximo ano. Farei uma viagem próximo ano. Como fica isso no condicional? Ella ou ele dijo que haria, que faria uma viagem próximo ano. Tá, pessoal? Então, resumindo o discurso direto e indireto, é quando você pronuncia o discurso direto, você pronuncia qualquer oração, qualquer enunciado, qualquer discurso sendo seu. Então, isso é um discurso direto. Eu estou estudando, eu fui trabalhar, eu passei em um concurso, eu passei no Enem, então isso é discurso direto. Agora você vai passar essa frase, alguém vai fazer esse seu discurso indiretamente. Então fica assim, ele disse que passou no concurso, ela falou que comeu maçã, tá bom? Ela falou que assistiu a série. Então, são coisas que você profere de uma outra pessoa, a fala de uma outra pessoa. Beleza? Então, pessoal, para que vocês possam frisar isso, vocês vão responder as páginas 42 e 43 do livro de vocês, tá bom? Então, um abraço a todos e bons estudos!